Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Eu recebo os teólogos Ceci Baptista Mariani, da PUC de Campinas, Faustino Teixeira, da Universidade Federal de Juiz de Fora e Maria Clara Bingmer, da PUC Rio. A pergunta para começar esse último bloco da nossa conversa é pelo nada. Né? Faustino, né? Como é que os místicos lidam com esse tema? O nada faz parte essencial da linguagem dos místicos, ao menos dos místicos com quem eu tenho contato. Eu faço menção a um deles, que é Mestre Eckhart, num dos seus sermões alemães, ele falando da conversão de São Paulo, ele favorece uma hermenêutica, uma interpretação muito interessante, que quando São Paulo cai do cavalo e que ele se levanta, ele não vê senão o nada. Então, acho que tem uma pista muito interessante, que faz também um ponto de contato da mística cristã eckartiana com a mística zen budista, que foi objeto também do debate de muitos filósofos da escola de Kyoto, essa ideia de que a passagem pela experiência do nada é que favorece o olhar do místico. Ou seja, a dessubstancialização, o despojamento radical. Quer dizer, o nada é uma experiência... Os místicos levantam justamente, quer dizer, o horizonte de todo buscador é despojar-se radicalmente de todo o desejo, a apófase do desejo, né? No sentido de poder fazer a experiência do radical desapego, como diz o Porrete, né? Todos os rios perdem um nome quando chegam no mar. Então, quando eles se desapegam da sua substancialidade e redescobrem essa subjetividade elemental que procede do nada, eu acho que eles têm condições de acessar um mundo diferente e acessar um olhar diferente sobre o mundo. Sim. Se é possível tomar a mística como um referencial assim, para uma avaliação qualitativa da experiência religiosa, então a mística seria qualitativamente superior, né, a experiências religiosas comuns, corriqueiras, cotidianas, aí das igrejas. Eu acho, assim, eu acredito, né, que a gente tem, talvez não tenha, hoje em dia não tenha místicos, mas existem alguma arte que passa uma experiência mística. Eu acho que a mística, na verdade, Flávio, hoje está em todo lugar. Então, ela não é um referencial de avaliação de outras experiências, mas ela a mística é uma experiência que aparece, né? Em vários lugares, dentro e fora da instituição. Então, ela não avalia a experiência religiosa, mas ela é sinal de religiosidade em toda parte, né? Eu queria dizer assim, se ela é uma experiência mais profunda, mais qualificada da experiência religiosa. Posso entrar na conversa? Claro. Hanner, estamos todos na conversa. sobre esse ponto. Hanner, que é considerado o Dr. Místicos do século XX, eu acho que com razão, né, que diz aquela coisa que o cristão do futuro ou será um místico, não será nem cristão. Ele diz que, na verdade, a mística é acessível a todo homem e toda mulher, né, todo ser vivo que busca a verdade. Agora, ele admite que há pessoas que fazem experiências experiências diferenciadas, que esses, então, é que a gente chama de místicos. Mas, na verdade, a experiência mística estaria acessível a todos, pela própria estrutura trinitária da fé. Né? Ele está falando a partir do cristianismo, evidentemente, né? Porque a estrutura trinitária da fé nos coloca dentro do mistério de Deus. Então, nós somos feitos para a união com Deus, né? Então, essa união com Deus está acessível no cotidiano, em todas as coisas, né? Com o bom jesuíta, encontrar Deus em todas as coisas. Mas há pessoas que realmente fazem umas experiências que têm cargas de profundidade ou de qualitativas assim diferenciadas, né? E a essas se chama os místicos, mas que na verdade elas estariam apenas sendo assim luzes que mostram o que toda a humanidade é chamada a viver. Pode um ateu ter uma experiência mística, Faustino? Não, antes do ateu, Teresa de Ávila, por exemplo, a experiência mística, por outro lado, nos grandes místicos, eles não gostam de que essa experiência seja publicizada. Teresa nunca gostou
de ser objeto da observação de seus êxtases. Quer dizer, o êxtase não é algo para ser curtido, o que é para ser curtido é o mistério de Deus. Então, ela de certa maneira, a maneira dos místicos muçulmanos, malamates, né, para evitar uma certa arrogância do místico, a experiência mística é uma experiência de intimidade com Deus. Quer dizer, diante de Deus, ele é o amado. Diante dos outros, ele é o Senhor. Sim. Então, essa imagem da preservação da intimidade da experiência mística é fundamental. E com relação aos ateus, eu acho que a experiência mística ou a experiência espiritual, vamos tocar nesse termo, profunda, ela não tem a ver necessariamente com religião. Ela pode até se expressar de forma religiosa, mas ela tem a ver com qualidades vitais fundamentais. Quer dizer, o exercício de qualidades fundamentais essenciais, já dizia Rahner no curso fundamental da fé, de forma muito bonita, você pode fazer uma experiência atemática e religiosa de Deus, na medida em que você aciona essas qualidades que estão na dimensão profunda do humano e que produzem uma certa fragrância. Quer dizer, essa fragrância, ou esse perfume difuso, como fala o Gregório de Nissa, né? Quer dizer, quando você aciona qualidades essenciais do humano, ou qualidades criaturais, como compaixão, como hospitalidade, como cortesia, que não são propriedades de religiões, né? Você está vivendo uma dimensão espiritual profunda. Sim. Olha, a Paulus acaba de lançar um livro que Maria Clara organizou junto com o Marcos Pinheiro. Todos vocês têm textos, né? Nesse livro. Narrativas Místicas, antologia de textos místicos da história do cristianismo. O livro está organizado por períodos históricos, né? O que vocês falariam sobre esse material? O que o leitor pode encontrar aqui, Maria Clara, você que organizou a obra? Quer dizer, o grande inspirador, foram dois grandes inspiradores. Primeiro, o Padre Vaz, que diz que para conhecer a mística tem que ler os místicos, que são os melhores teóricos da sua experiência. A gente constatou que isso era um vazio, não tinha uma obra assim, uma antologia dos textos místicos, que não pretende ser exaustiva absolutamente, mas pelo menos que alguns textos importantes. Bom, então, essa é a primeira inspiração. A segunda é uma antologia que o Bernard McGinn, que é um grande historiador da mística americano, fez. Ele fez uma coisa parecida, um reader, né? um guia de leitura para a mística. Então, a gente dividiu tarefas, pegou diversos períodos da história. Já ouvi comentários que há um peso maior na contemporaneidade. E isso foi intencional, porque é menos conhecida, né? A mística na contemporaneidade. Embora século XX em especial. O século XX em especial. Agora, os grandes assim, luminares da mística estão aí presentes. Teresa, João da Cruz, etc. Sim. E tem também uma presença importante de místicos protestantes, porque o grupo de pesquisa tem muitos protestantes que o compõem, né? Bom, e você também organizou Fé, Justiça e Paz, o testemunho de Dorothy Day. Esse livrinho é interessante, eu gostaria de dizer uma palavra sobre ele. Junto com Paulo Fernando. Isso, porque a Cátedra Martini, que está no Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC, tem um convênio com a Universidade de DePaul, nos Estados Unidos, em Chicago, né, onde tem um centro de catolicismo e teologia intercultural. Bom, então, volta e meia, nós fazemos um diálogo norte-sul, apresentando figuras do norte no sul e figuras do sul no norte. E, justamente, vieram 3 pesquisadores de lá apresentar na PUC. Depois, nós fomos lá apresentar Dom Helder, né? Bom, então, a Dorothy Day é o primeiro fruto dessa parceria. Sim. E eu aconselho muito os textos dos pesquisadores americanos, dos brasileiros também, evidentemente, mas, sobretudo, um deles, do William Cavanaugh, que é um grande expoente da teologia política, né? Ele tem livros fantásticos. O texto dele é magnífico sobre Nós a Dorothy somos Day. Os culpados pela guerra. Isso. Porque Dorothy Day foi, uma grande campeã dos pobres, ela que na Grande Depressão criou comedores populares para atender os pobres, e, enfim, é realmente uma mulher que viveu e levou para frente a opção pelos pobres nos Estados Unidos. Sim. Né? E também uma grande ativista pela paz,
contra o draft, contra o recrutamento dos jovens para a Guerra do Vietnã, foi presa várias vezes. Então, a gente conhece muito o lado dela como ativista, mas como mística menos, né? Sim. Então, aí justamente a gente resgata os escritos espirituais dela, o perfil de mística dela, que é muito importante, né? Uma mulher... Ceci, momento de despedida, né? Encerrando aqui nossa conversa, o nosso religário especialíssimo, né? Uma palavra final sobre esse nosso tema, Ceci. Então, eu queria agradecer ao Flávio aí pela oportunidade da gente resgatar aqui uma conversa muito boa, né? Uma conversa que que lembra os tempos, esse tempo onde a gente foi desenvolvendo esses estudos de mística, né? Obrigado, Ceci. Faustino? Eu acho que o que eu chamo a atenção e acho que é fundamental é que essa discussão da mística desperte o interesse dos estudiosos de teologia e ciências da religião, em particular, porque é um tema extremamente que toca a vida da gente. Não é só um tema que se reduz ao mundo acadêmico, simplesmente, mas seria muito interessante ver irradiado isso nas faculdades, nos institutos, nos congressos, né? Maria Clara, uma palavra sobre a mística. Eu acho que hoje em dia, né, num mundo como a gente vive, onde o sentido da vida está tão obscurecido às vezes, né, uma violência tão grande impera, o estudo da mística é algo que dá sopro nos pulmões, né? O espírito, não é à toa que o espírito na Bíblia é identificado com o vento, com o sopro. Acho que ler os místicos, isso ajuda a gente a respirar melhor. Muito obrigado, Maria Clara. Obrigado a todos, então. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos nossos convidados e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.